Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Aprofundar com o Espírito Santo. Às vezes as pessoas têm facilidade de aprofundar numa amizade, está entendendo? Então, quando nós andamos, por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muitos conhecidos, poucos colegas. Muitos conhecidos, mas poucos colegas. Por quê? Porque isso a gente sabe, não é porque eu cheguei na igreja. Era antes de chegar na igreja, eu já conhecia isso. Eu evitava algumas pessoas. Eu estava mal, mas aquelas pessoas estavam mais mal do que eu. Aonde muitos são influenciados do que se cortar. Agora tem um tal de grupo que aí todo mundo, quem está afim daquilo, entra no grupo, cola os olhos, cola a boca, vê quanto tempo fica colado. E alguns morrem. Os mais fracos morrem. Sempre os mais fracos. Então, a gente vê tanta coisa acontecendo. Porque foi influenciado. Ou foi influenciado. Ninguém vai sozinho. Cada lugar que eu passava para evangelizar, conversar, sempre fui de conversar. Cada um falava uma coisa. Quando era homem, falava como que ele chegou ali, jovem, e depois se perde e não conseguiu sair mais. Casos de prostituição, onde você vê menores, às vezes menina com 16, 17 anos, eu ia conversar. Cada uma tinha uma história. Eu me engravidei, meu pai era muito severo, e vai contando a história. E no final, eu tive que fugir de casa, porque eu fui morar com a pessoa, começou a me judiar. E você olha, aparentemente é como se veste como qualquer uma jovem por andando em qualquer centro de qualquer cidade. É tudo influenciado por amizade. Consegue entender a linguagem daquilo. Mas quando chega na igreja, não quer saber de entender a linguagem, até foge. Hoje eu estou gostando que o culto, tem bastante gente aqui no culto de ensino, porque não querem aprender, querem continuar andando assim, mas vai chegar uma hora que a coisa vai dar mal. A coisa vai chegar a um ponto que, num beco sem saída, o beco sem saída chega para todo mundo. Se nós não tivermos esse tradutor que conhece a profundidade de Deus, que se chama Espírito Santo, estar com Ele todo o tempo, não é hoje sim, amanhã não. E eu sempre falo, leitura da palavra de Deus, oração em outras línguas se for necessário. Eu gosto disso, praticar sempre isso. Para ter esse tradutor por perto precisa disso. Mas se nós levarmos uma vida completamente fora dos parâmetros da palavra de Deus, ou fora dos propósitos de Deus, nós vamos ter problema com o tradutor. Ele não vai querer andar conosco. Quando nós praticamos, hoje está uma facilidade tremenda. Eu já vejo cada debate, eu falo, Jesus, eles colocam uma facilidade tão grande. Ah não, quando está falando palavrão, quem tem, qualquer um fala.
porque está nervoso, está ali no calor daquela. Não existe isso. Pastor falar isso. Nós falamos porque costumamos com coisa errada, mas na linguagem de Deus o tradutor mostra que não funciona isso aí. Mas para que eu tenho que mentir? É mais fácil falar mer do que falar meu Deus, tem misericórdia. É tão fácil. Está entendendo? Mas amanhã ver se eu consigo passar para vocês alguma coisa que eu tenho estudado e tem me ajudado bastante. Não basta você ir lá e falar: ô Jéssica, compra um livro para mim, pastora Benedita, fala para Jéssica aí, eu preciso de um livro assim, assim. É bom você ler um livro, mas o essencial dele é aprender, e aprender às vezes é melhor a gente aprender. Eu aprendo mais aqui ensinando vocês do que eu sozinho, sempre foi assim, por isso que eu gosto de ensinar, por isso que eu prego ensinando, porque eu estou aprendendo também, estou gravando, amém? Então ele fala assim, isso é importante por várias razões. Paulo está ensinando, naquele mesmo capítulo de Coríntios, que eu li, no capítulo 2, eu falei um pouco domingo a respeito disso. Paulo ele está nos ensinando, mediante o ministério iluminador e revelador do Espírito Santo. Por que iluminador e revelador do Espírito Santo? Vocês viram, irmãos? Paulo viveu isso e ele ensina isso. O ministério iluminador e revelador do Espírito Santo. Ele quem vai iluminar o nosso entendimento, ele quem vai revelar, ele é o tradutor. Se nós não estivermos aptos nisso, por isso que às vezes você mas aquela pessoa estava numa condição assim, hoje ele está em outra condição. É porque nunca teve o iluminador e nem o revelador, o tradutor. Nós precisamos do tradutor. Não adianta ficarmos à torta e direito, dessa forma vai funcionar, eu mudo de igreja porque vai funcionar. Não vai funcionar. O que funciona é o Espírito Santo, não é o pastor, não é a igreja. Então por isso que eu fui pagar umas coisas em Olímpia hoje, o Juninho estava conversando com o Juninho, e ele estava falando de um pessoal que um pessoal que tem lá em Olímpia, um pessoal lá, não vou falar nem nome também. Vamos fazer a noite no Arraial, vamos fazer a igreja gospel num tal lugar, vamos fazer. Eu já fui assim. A gente fica criando coisa porque não tem. A gente não tem da gente mesmo. A gente fica criando coisa. E quando a gente tem, não precisa muito. Um pouquinho é o suficiente para Deus derramar a sua graça em nosso coração e nossa vida e transformar a nossa vida. Temos acesso ao coração e à mente de Deus. E o escritor fala que esse pensamento às vezes assusta. Porque quando nós estamos de parceria com o Espírito Santo, eu estou dizendo parceria ali com Ele, que Ele veio para nos auxiliar e nos ajudar. O que Ele vai fazer? Ele vai revelar para nós, Ele vai nos dar acesso ao coração de Deus e à mente de Deus. Tá certo que tudo tem um certo limite, mas vocês estão entendendo. Amém? Você sabia que desse acesso, por isso que ele veio? Eu tenho uma resposta para isso. Aí você está com um problema, ele fala assim: eu tenho uma resposta
para isso que você está passando. O Espírito Santo ali, o iluminador e revelador. Eu tenho uma resposta para o que você está precisando. Porque se você não tiver isso, no momento de aflição, você vai fazer besteira, a gente faz besteira. No momento de agitação, você não tem uma voz que te ajuda. Amém? Vocês estão aprendendo, irmãos? De verdade. Quem está aprendendo, levante a mão. Pera aí. Só 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aumentando o grupo. Amém? Quem pode falar um pouco do que eu falei? Eu li um parágrafo só ainda. Quem pode trazer o que você entendeu? Pronto. Bem rápido. Fala para mim. O que você entendeu a respeito do que eu falei até agora? Vamos, quem vai? Cadê os valentes? Hã? Pode falar. Fala aí, irmão. O que vocês entenderam? Ajuda o sogro, Tatinho. Eu entendi que nossa caminhada cristã, caminhada de fé, a gente só vai conseguir vencer se nós sermos amigos do Espírito Santo, que ele como nosso parceiro, nosso amigo, e ele vai nos revelar as profundezas de Deus como só ele conhece. E vai ser a voz e vai nos dar a resposta no momento que nós mais precisarmos, porque não tem outro jeito a não ser pelo Espírito. Amém, tá vendo só? Não é difícil. Então, continuando, ele nos mostra outra importância dessa verdade. Ela é importante porque Deus diz. Vamos ler Isaías 55, versículo 8 e 9. Vocês estão vendo? Nesse versículo, quem já está lá? Só presta atenção, tem um pouco de paciência e presta atenção, você vai crescer muito. Quem vai ler? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim como os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E aí? Responde. Responde ou não? Ali está dizendo que não tem nada a ver Deus e nós. Tem tudo a ver se nós tivermos o tradutor. Aí nós vamos falar, nós vamos aprofundar e nós vamos entender. O quê? O que nós vamos entender que está falando ali? Os meus pensamentos. Nós vamos entender os pensamentos, os caminhos. Estão entendendo, irmãos? Como que não é difícil? Porque muitos escolhem Deus e fica louco, doidão. Por isso que eu escolhi Deus. Quando fala escolher Deus, não é escolher hoje, amanhã jogar fora, não. Escolher é prosseguir, conhecendo, enchei-vos do Espírito e prosseguir enchendo do Espírito. Nunca parar. Amém? É algo bom isso aí. A gente sabe que isso é muito bom. Então nós sabemos que os pensamentos não são os vossos, ou seja, os nossos pensamentos, nem os nossos caminhos, os caminhos de Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, Deus está falando que no natural nós não vamos entender nada.
Amém? Vamos ser apenas religiosos. No natural nós não vamos compreender nada que o próprio Deus está falando. Amém? Deus está usando uma linguagem que não podemos interpretar. Amém? Ninguém pode interpretar essa linguagem no natural. E para nós entendermos essa linguagem, precisamos de quê? Falei de quem falou tradutor? Amém? Tradutor. Para nós entendermos essa linguagem, precisamos de um tradutor. E só há um, que é o Espírito Santo. De nações pode vir, tem vários, mas a linguagem de Deus só há um, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Amém? Alguém que coloque as ideias de Deus em palavras que possamos compreender. Alguém que possa colocar a ideia de Deus nas palavras, em palavras reveladas, para que possamos então entender. Amém? Compreender. Mas não precisamos apenas de um tradutor humano, como um pastor ou um amigo. Precisamos de um espírito, a linguagem espiritual. Amém? Um espírito tradutor que possa explicar o significado no mais íntimo do nosso ser. A gente vê cada coisa aparecendo por aí, quantas religiões estranhas, fala cada coisa que as pessoas não dá para entender de onde vem isso, porque não conhece, não sabe, então vai inventando coisa aqui no natural e as pessoas vão acreditando. Inventa uma coisa, uma maneira, deixa para lá. Precisamos de um espírito tradutor que possa explicar o significado no mais íntimo do nosso ser. Amém? Deus não trabalha numa coisa superficial, Ele trabalha numa coisa íntima, no profundo, uma coisa aprofundada. Como está a nossa vida? E isso é muito tempo de oração. Não é muito tempo de oração. Não é apenas, eu orei ontem, hoje não. Não, é tempo andando com aquela pessoa. As pessoas, não falei agora há pouco, se recortam porque andou com alguém que recorta. A pessoa fala palavrão porque andou com alguém que fala palavrão. A pessoa fuma maconha porque andou com quem fumava maconha. A pessoa... Amém? Então, o que é que nós precisamos? Aqui ele fala também de uma linguagem de Deus. A linguagem de Deus é desconhecida para a mente natural. E de fato é ou não é? Ela é desconhecida para a mente natural. Amém? E muitos falam, eu sei, não sabe nada. Então ela é desconhecida para a mente natural. E por isso que temos necessidade de um tradutor. Nós temos necessidade de um tradutor. Ele fala que ele pregou em diferentes países para pessoas que não falavam e nem compreendiam inglês. Alguém dessa cultura que soubesse inglês, aquilo que eu estava dizendo, e também o idioma do povo, devia ficar ao meu lado enquanto eu falava. À medida que eu pregava em inglês, essa pessoa traduzia
minhas palavras para que o povo entendessem a mensagem. O Espírito Santo é o nosso tradutor, que recebe as coisas de Deus e as revela a nós numa linguagem compreensível. Amém? Mas não de qualquer jeito. Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala que Deus deu essas coisas gratuito para nós. Vamos ler. Deus nos deu gratuito. Não precisa entrar numa faculdade para aprender, pagar um curso, pagar uma certa... Não precisa fazer cursinho de inglês ou fazer um curso agora espiritual. Não precisa. Amém? Pode ler ele de novo. Para falar. O que eu entendi é que conforme a gente vai buscando mais, se glorificando mais, quando a gente aceita Jesus, assim, o Espírito do mundo não pertence mais a gente, mas o Espírito de Deus que faz a gente conhecer melhor a palavra dele. Amém. Ali, tá vendo? Ele fala, provém de Deus para que pudéssemos conhecer. Amém? Quer dizer, não é uma coisa que é para... Não, é o Espírito de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mesmo sendo dado a nós gratuitamente, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para a gente poder conhecer. Amém? É difícil, irmãos? Olha que coisa boa. Nós estamos aprendendo coisa boa, coisa profunda. Então Paulo ele deixa assim bem explicado. Deus nos deu essas coisas gratuitamente. Não precisamos pagar pelo ministério de iluminação do Espírito. Que bom, hein? Não precisamos pagar pelo ministério de iluminação. Ele foi oferecido a cada cristão de modo a obtermos as respostas divinas para as realidades da vida. Cada nosso dia a dia, nós recebemos esse ministério, recebemos a iluminação do Espírito Santo. Ele ofereceu a cada cristão de modo a obtermos as respostas divinas. Qual a resposta que Deus tem? Que Deus... Eu vim de um tempo que a gente ficava assim, quando tinha uma pessoa que tinha o dom de um profeta, nós chamávamos profeta, nós corria atrás, queria saber, meus. Não é errado não, os profetas fazem parte do dom da profecia, da revelação, tudo Paulo fala que é verdadeiro, e a igreja precisa desse ministério para quê? Para quê? Que precisa dos dons. Para quê? Me ajuda, gente. James. Para que é, filha? Para edificar. Edificar. Amém? Então nós precisamos dos dons para edificar. De repente, nós estamos naquele culto, Deus usa a pastora Benedita de uma forma assim bem, o pessoal fica meio, não, aquilo é para quê? É para dar, precisa daquilo. Aí tem outro culto que aquele amor de Deus de uma forma tão especial sendo derramado sobre a igreja, porque precisava daquilo. Não é assim, ó, ele bate, ele fere, ele cura. Amém? Ele faz isso. Ele corrige. A correção não é uma coisa fácil para todo mundo. Para nós não é não. Mas
na mesma forma que Ele corrige, açoita, Ele também passa o bálsamo. Amém? Ele cura, porque é para edificar, edificação. Amém? Então nós precisamos de uma resposta de Deus. E o Espírito Santo, Ele nos tem essa resposta. Quer saber de Deus? Procure o Espírito Santo. Amém? Amém. Ele conhece os pensamentos mais íntimos do Senhor e pode comunicar-nos essas realidades. Ele conhece os pensamentos mais íntimos de Deus. E Ele quer passar para nós, falar: olha, Deus tem isso para você. Deus quer o teu melhor. Deus quer. Tem, irmãos. É porque às vezes a visão está distorcida, está mal sintonizado, as dúvidas chegam. Ah, mas não pode ter sido Deus que falou aquilo comigo naquele dia, porque as coisas não acontecem. Falta o tradutor. O Espírito Santo, Ele fala e Ele conserva no nosso coração. Mas se nós não tivermos ligado com Ele, nós vamos perdendo de vista. Amém? O Espírito conhece as profundezas de Deus. Profundeza, quer dizer, algo profundo. Ele é como um mergulhador. Ele faz uma alusão a isso. Como um mergulhador que pode descer até o fundo do mar e descobrir o que se encontra ali. Amém? Como se fosse um mergulhador que desce a profundeza do mar. Amém? Para descobrir alguma coisa que se encontra ali. O Espírito Santo, Ele faz isso. E é por isso que a Bíblia diz que mesmo quando você não sabe o que está acontecendo, porque acontece com todo mundo, com de nós, tem hora que a gente não sabe o que está acontecendo, não é? Às vezes está aquele enrosco, aquela dificuldade, mas você não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que está acontecendo. O Espírito pode ajudá-lo, porque Ele mergulha fundo. Amém? Ele mergulha fundo. Mergulha onde? Nas profundezas dos pensamentos, para ligar-nos à mente divina. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão vendo? Não é difícil, irmãos. Uns falam assim: mas e o pulo do lugar? Deus não tem esse negócio. Deus quer revelar para todos que querem a revelação. E quem quer revelação, aprofunda na oração, aprofunda em conhecer o Espírito Santo, e as coisas vão se acertando. Aí você vai ver que a sua vida vai transformando a cada dia. As coisas vão mudando, as bênçãos vão chegando. As pessoas olham e falam: mas como? Mas é porque você se aliou não com fulano de tal. Porque as coisas é o seguinte, irmãos. Eu lembro quando eu trabalhava na empresa, a gente falava serão. Eu fazia serão, hora extra. Eu lembro que meu pai ia me buscar. Eu tinha os meus 13, 14 anos. E meu pai ia buscar, a gente ficava até tal hora, trabalhando ali. A gente nem sabia se ia receber uma quantidade, alguma coisa mais honesta, mais sincera. E a gente não recebia. E por muitas vezes trabalhei de madrugada. Só que quando eu conheci o Senhor, eu fazia essa avaliação. Vocês sabiam disso? Minha esposa fala assim: mas Elisa, você veio diferente. Você não é. Você veio diferente. Mas a grande verdade é o seguinte: não é questão de ver diferente. É que eu transferi tudo da mesma forma que eu
Da mesma forma que eu trabalhava para o homem, eu falava assim, poxa, mas para Deus eu tenho que fazer muito mais, porque quantos patrões eu tive que eu não tive nem acerto. Por conhecer meu pai, inventou com meu pai que eu tinha feito coisa. Meu pai não dá nada para ele não. E saía, recebia, agora há pouco tempo que estava lá. Então às vezes eles nem pagam a gente direito. Às vezes eles vão até mesmo melhorando eu estou falando no geral, que nós somos assim. Até pra gente mesmo, não é só ter patrão não, quem trabalha particular também, a gente faz um esforço danado. Mas quando chega diante das coisas de Deus, aonde nós vamos receber tudo? Não vai ficar nada para trás, ninguém vai enganar, ninguém vai passar para trás. Às vezes a empresa, irmãos, a gente aguenta tanto desaforo de patrão, eu já aguentei tanto. Agora chega na igreja, qualquer coisa, vira uma confusão tremenda. Eu não vou mais fazer isso. Não importa, irmãos, o que está acontecendo. Seja amigo do Espírito Santo, busque a presença dele. Anda com ele. Assim como você esforçava para as suas coisas, essa vai funcionar, a outra não. Quem sustentou vocês na pandemia? Quem sustentou, irmãos? Nada aconteceu. Foi Deus. Tem gente que está aí batendo no peito, mas foi Deus. Não foi o governo, não foi os patrões, porque as portas fecharam. Ninguém sabia o que iria acontecer, irmãos. Mas Deus, com sua infinita misericórdia e bondade, fez com que funcionasse o seu trabalho, mesmo que as portas estavam fechadas, mas as dele não estavam fechadas. Que ele não fecha a porta para ninguém. Então, irmãos, Deus vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Se o teu emprego ou tua empresa é importante, Deus é mais. Não estou dizendo para abandonar, não, fazer igual ou melhor, porque Ele é verdadeiro. Amém? Vocês estão entendendo? É fácil, entenda a linguagem, não é só agora não, pratica isso. É por isso que a palavra de Deus está sendo falada dessa forma, para nós aqui hoje, porque Deus sabe que há corações que têm condições de seguir em frente, nessa visão. Amém? Então vamos lá. E Paulo em 1 Coríntios 2,13 Paulo afirma que tudo isso acontece não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, e conferindo coisas espirituais com palavras espirituais. Não é um livro de autoajuda, que às vezes o autor está enroscado, está com a vida torta, com a vida fracassada, vida mentirosa, mas escreve. Ainda mais hoje com a ajuda da inteligência artificial, facinho escrever um livro mentiroso. E as pessoas lêem, olha o que aconteceu aqui, que acontece muito isso. Eu recebi muitas ligações, pessoas deu uma parada, mas de pessoas, olha, encontrei o teu livro na porta da minha casa, pessoa, talvez de Franca, talvez de Ribeirão Preto, aconteceu com pessoas de Ribeirão Preto, de Franca, aconteceu de São José de Bela Vista, em muitos lugares encontrei um livro, eu queria, um exemplar dele, tem mais, porque eu li uma palavra, falou comigo, eu olhei dentro de mim e falei, e eu falava para a pessoa, eu sou isso aí. Eu sou isso aí. Você não pode vir aqui em casa, na minha casa. Vocês estão entendendo? Porque, irmãos, as coisas têm que ser verdadeiras. O que eu prego aqui, a minha comunhão que eu tenho com todos vocês, a minha amizade que eu tenho com vocês,
É isso aqui. Se ela for reprovada depois de 19 anos, eu já não sei, irmãos. Quanto tempo eu fiquei escondendo isso? Eu e minha esposa, e depois do meu filho. Quanto tempo a gente vem escondendo? Não consegue esconder, não. Nós somos o que nós pregamos. Tentamos, pelo menos, ser. Essa é a razão que podemos confiar na Bíblia. Os pensamentos que a mente dos autores ordenou que registrassem foram aqueles dados a eles pelo Espírito Santo, pelo Espírito. O resultado foi verdade e sem nenhum erro. A Bíblia, está falando da Bíblia. Quem revelou para os autores foi o próprio Espírito de Deus que revelou. Ele não tem erro. Amém? Os homens fazem. Não temos hoje esse grau de exatidão em nossas vidas, porque a nossa carne muitas das vezes confunde a mensagem de Deus, né? Aquilo que eu estava falando com os irmãos, mas a nossa mente confunde, interpreta diferente, né? Daquilo que Deus está falando. Mas o apóstolo Paulo está falando de um processo de discernimento espiritual que temos à nossa disposição. Todo mundo, aquele fulano, olha, vai ter um discernimento. Mas por que você não tem? Falta dele. Isso é para todos nós. Não é só para o pastor, para a esposa do pastor, pastora. Não é só para o abençoado. Não, é para todos. Amém? Discernimento é para todos. A gente quebra a cara por falta de discernimento. A gente erra por falta de discernimento, por confiar em pessoas e não confiar em Deus. Confiar na palavra de alguém, mas não confia na palavra de Deus, e nós quebramos a cara. Assim de gente, para dar a sua opinião, mas é do Espírito? Não, então não é aceita. Ela precisa vir de Deus. E quando ela vir de Deus, ele pode usar quem ele quiser. Amém? Você vai entender que veio de Deus. Primeiro Coríntios 2, 14. Como que ela é inteligente? Por que está chovendo? Por que está chovendo? Porque ele quis que chovesse. E com um propósito. As coisas de Deus não vêm erradas, elas vêm certas. Amém? Leia para mim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Fala um pouco disso, Jair. O que é um homem natural? Hã? Mas por que natural? De repente eu devo ser errado, mas a gente não nasce natural, é um homem natural. Então a gente vai tendo o conhecimento, tendo o Espírito. Quando a gente aceita Jesus, é que a gente ganha. Então, vamos supor, pelo que o irmão está falando, todos nós estamos na igreja, nós somos esse tal homem natural, cada um de nós. Eu creio que não. O que faz? Eu acho que o homem natural é a pessoa que está no mundo. Alguém tem uma opinião? Você falou nada hoje. Que tipo de homem natural? Creio que seja Oi? creio que seja nós mesmos, assim. Natural, sem o Espírito de Deus, sem conhecimento da palavra, sem discernimento.
Seria isso. Alguém quer falar? Alguém mais quer falar? Aquele que vive na carne, Entendeu? Quando fala o homem natural, nós nos tornamos natural que nem qualquer pessoa. A diferença é que a gente não pratica as coisas que eles praticam lá fora. Por quê? Porque é natural, a pessoa não ora, a pessoa não busca, a pessoa só vem na igreja, a pessoa não ora, a pessoa não busca, só vem na igreja só. Ela se torna uma pessoa natural e ela não vai entender quando Deus estiver agindo, falando. Isso é para qualquer um de nós que não ora, que não busca. Nós somos esse homem natural. Por isso que há muita confusão na jornada, na fé de muitas pessoas. Há muita confusão. Por quê? É natural, não vai compreender as coisas do Espírito. Porque para ele vai parecer uma loucura, uma coisa fora do normal, porque as coisas de Deus não tem nada a ver. O pastor pode usar um exemplo de um visitante na igreja ver alguém falando um mistério aqui dentro. Pode usar esse exemplo ou não? A pessoa vai falar, que coisa é essa? É colocação de dom em lugar errado. Que é uma das coisas que a gente não aprende. Não, estou falando assim, chega um visitante. Então, eu vou te explicar por quê. Porque o mistério, falar em outras línguas, não é para falar na igreja. E se te falar, tem que ter um intérprete. Entendeu? Para que a pessoa visitante entenda. E quando tem, meu Deus do céu, ela volta deslumbrada de uma forma tão grande. Mas quando fala só, para ele não entendeu nada. Já sentei perto de amigos que eu levei na igreja. Por que ela está falando, a irmã Vera? Por que ela está falando de... Que palavra que é essa? Ele repetia a palavra, achando que tinha. Mas não é agora. A profecia, a revelação, aí é para aquele momento, para o visitante. Está entendendo? Então o natural seria nós, que temos acesso a Deus. Nós saímos de nossa casa para a gente vir aqui cultuar e adorar o Senhor, não é? Mas se a gente não busca, não ora, nós nos tornamos natural, pessoas naturais, não tem. Por isso que muitas vezes nós geramos problemas, confusão, às vezes em casa, na igreja, porque muitos não entendem. Que se entender a linguagem, vai saber o caminho. Não é assim? Que a gente aprende a fórmula da matemática. Não adianta você tentar de qualquer jeito, você não vai chegar. Tem a fórmula, tem o caminho. Então, da mesma forma, nós precisamos disso, que é o Espírito Santo para nos orientar. Mas alguém quer falar algo? Um dos meios de saber que você é espiritual é que você passa a julgar pela perspectiva de Deus. Me ajuda nisso. Fala aí, Jéssica. Quer que eu leia outra vez? Um dos meios de saber que você é espiritual é que você passa a julgar pela perspectiva de Deus. De saber que você é espiritual quando você passa a julgar pela perspectiva de Deus. Seria o que isso? A forma como Deus enxerga, né? O Senhor às vezes dá até o exemplo. Quando Davi chega, a proporção da história de Davi, quando Samuel, né, Deus fala com Samuel primeiro, ele lá, então pela visão, pela perspectiva, não seria Davi, seria os outros filhos. Ele não estava enxergando aquilo, mas a perspectiva de Deus era. Amém. Foi bem. Alguém tem uma outra? Gostei da comparação aí. Alguém tem outra comparação a fazer? Os irmãos têm? Aquela pessoa espiritual. Mas espera aí, irmã, a gente pode também ter um contratempo nisso aí, porque Samuel, ele era um profeta de Deus, ele era
Mas ele deixou de olhar pela perspectiva, mas ele não era um homem natural, né? Não é verdade? Então a maneira como a pessoa fala, a pessoa procede o dia a dia dela, você consegue saber se ela julgar, é o dia a dia, quando você, em situações, tem situação que não está legal, o que é que você vai fazer? Vai xingar, vai maltratar, vai gritar, vai berrar, vai fazer o quê? Está entendendo? Então tudo isso, todos nós precisamos entender, que nós temos uma leitura. O senhor, quando Lázaro morreu, as irmãs dele não entenderam. Quem? Lázaro. Na hora que o senhor estava falando, não veio isso, né? E quando Jesus chegou, eles até falaram com Jesus, né? Se o senhor tivesse estado aqui antes, não teria morrido. Só que Deus já tinha um plano diferente. Eu não estava enxergando a expectativa de Jesus ali, né? Que não era apenas curá-lo, mas ressuscitar. Boa colocação de palavra, porque se na perspectiva, ou seja, na hora a reação de Marta, de Maria, vamos pegar a reação das duas, fosse principalmente de Marta, se ela tivesse uma vida, vamos supor, totalmente espiritual, ela teria entendido. É a hora que você fala assim, Deus sabe o que faz. É não praguejar, não murmurar, Deus sabe o que faz. Porque quem fala isso porque, qualquer coisa, já, não. Fica numa boa. Amém? Nós somos lidos dessa forma. A pessoa nos lê dessa forma. As pessoas rotulam, olhando e fazendo a leitura de cada um de nós, o nosso trabalho, a reação, a malandragem, a esperteza para o mal. Então, as pessoas sabem quem nós somos. A pessoa sabe quem nós somos. A demonstração que nós estamos dando aí, realmente, quem nós somos. Quando fizer isso, os não salvos pensarão que está louco. Eles não vão entender. Eles não vão entender você. Não vão nos entender. Porque as coisas de Deus são loucura para o perdido. Para as pessoas lá fora é loucura. Poxa, mas isso vai ficar quieto. Não vai falar nada. Não vai revidar. Foi lesado. Foi... Como é que fala? Foi humilhado. Foi o que mais? Prejudicado. Obrigado. O que mais? Machucado. Caluniado. Não tem coisa pior do que isso. Injustiçado. A primeira coisa que vem, eu vou procurar um advogado. Quem foi injustiçado. Não é? Eu vou vingar. Mas eu... Não tem nada a ver. Não é o pensamento de Deus esse. Por isso que ele falou que meus pensamentos não são os vossos. É quando você tem os pensamentos de Deus, você pratica, a pessoa fala, rapaz, mas que cara é louco. Que cara é doido. Ser crente desse jeito não dá. Aí não dá. Eu vi o cara falou isso para ele, o cara pisou nele. Ele ficou quieto, sem nenhuma reação. Quando nós tiver esse ponto. Amém? O ponto que Jesus fala. Se alguém bater na sua face direita, oferece a esquerda, ou vice-versa. Se alguém te roubar a túnica, aquela que coloca para enfeitar por último ali, dá a capa também. Se alguém fala, vamos andar uma milha e ver se você é homem ou se você é crente, vamos, anda duas com ele, vamos mais uma. Amém, irmãos? O que Jesus deixou foi isso.
Porque o mundo que a gente iria viver, que a gente está vivendo hoje, é um mundo de injustiça. Nós vamos encontrar isso todo dia, toda hora. E a gente precisa estar preparado para trazer a linguagem do reino. Amém? Essa é a linguagem. Já vou fechar. Vocês estão entendendo mesmo, irmãos? Eles vão falar que está louco. Não vão entendê-lo. Porque as coisas de Deus são loucura para os perdidos, para o perdido. Elas não fazem sentido para ele, que não está preparado para recebê-las e discerni-las, que ele não vai discernir. Até que ponto necessitamos de que o Espírito ilumine as coisas de Deus para nós? Até que ponto nós precisamos? Até que ponto a mente de Deus está afastada de nós, sem a iluminação do Espírito? Até que ponto ela está? Cada um olha a sua própria vida e responda para você mesmo. Até que ponto você está afastado do Espírito e não está tendo a iluminação dele? Ouça novamente as palavras de Paulo. Romanos 11, 33 e 34. Romanos 11, versículo 33 e o 34. Eu gosto desse louvor. Eu gosto desse... Não sei se os irmãos conhecem. Um dia, se tiver, busca aí, está fácil de saber, né? Gosto muito dele. Quem vai ler? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem conhece essa canção? Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quem primeiro fez a Ele depois receber, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, eu gosto que Paulo fala a profundidade da riqueza. Ele é rico. Amém. Um lugar para fazer rua, para nós pisar de ouro. É rico. Amém. Vai comprar um piso, que dificuldade de valor, de porcelanato. Lá vai ter ouro nas ruas, cristal, para pisar. Ele é rico, tanto na sabedoria como no conhecimento. É insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem entre nós poderia conhecer a mente do Senhor? Ninguém, exceto o Espírito Santo. Só Ele conhece a mente de Deus. Portanto, se você quiser conhecer a Deus, deve estar ligado ao Espírito de Deus. Amém? Isso é individual. É fácil saber quem está andando com o Espírito Santo. É fácil saber. Amém? Comece. Se você não estava fazendo isso, tenha mais tempo com Ele. Esteja ligado. O que é ligar?
Acho que a Emily não está aqui agora, mas quem estuda o português sabe disso. O verbo de ligação. Oi? Fala um verbo de ligação. Cadê Larissa? Estudiosa aqui, ó. A futura doutora. Ah, Felipe. Não, dá um exemplo. Para ligar uma coisa na outra. Eu brinquei. Pode falar. Não, eu brinquei, eu só falei cola. Aí não tem jeito de aprender. Aí não funciona. Não funciona. Cadê o James, sabe? Você vai ligar uma frase com a outra? Oi? Mas dá um exemplo aí. Oi? Pois, mas, esses adjetivos aí. Porém, este. Oi? Quando? Lembrou, irmã? E faz tempo, hein? Olha. Entendeu? Então ligar. Vamos ligar. Usei agora essa oportunidade para a gente brincar um pouquinho. Mas a nossa ligação é o Espírito Santo. Amém? É a nossa ligação, não tem outro. Você pode usar vários adjetivos para várias situações, mas nessa situação, só o Espírito Santo. Amém? Isso para todos nós. Chega na sua casa, não importa se é uma mansão, não importa se é uma cabana, Ele está à disposição de todos. Mas é um Deus que transforma, um Deus que tem promessas para nós, um Deus que tem bênção. Eu acredito que às vezes os anjos olham e não sei como que isso eu estou conjecturando, às vezes ele olha, mas como que pode? Está aí, está à disposição. Eles não querem viver derrotados, querem viver fracassados. Está aí, ó, o Espírito do nosso Eterno está aí para ajudar, mas eles não querem. Quer continuar com essa cabeça louca deles, doida, talvez não use essa palavra. Está entendendo? É quando nós desprezamos o Espírito Santo. E na verdade, eu sempre pergunto para ele. E uma palavra que eu ouvi da Sônia Hernandes há muito tempo atrás, às vezes a pessoa fala assim, Senhor, me cura. Ele já curou. Me ensina, Senhor, a ser curado. Porque Ele já fez. Senhor, me ensina a ser próspero. Porque Ele já fez. Amém? Ele não é um pai que deixa uma herança um pouco e fica aquela brigada, não. Ele está vivo. Amém? Então a gente tem que utilizar essa palavra. Senhor, me ensina a ser curado. Porque Ele já curou. Mas às vezes nós ficamos doentes, às vezes em muitas situações, porque a gente quer ficar. Primeiro, Ele não vai nos levar. Ele não quer nos levar àquela hora. Então nós precisamos da ajuda dEle para saber como ser curado, como ser próspero. Amém? Às vezes o Espírito Santo está ali querendo ajudar. Para encerrar a história de um pastor. Quando um homem de Deus muito usado por Deus, ele visitou esse pastor de 33 anos, estava com uma doença que estava prestes a morrer, mas tinha 33 anos. Aí esse pastor foi na casa dele, que tinha o dom da cura, tinha revelação e visão.
olhou para ele e teve uma visão. Perguntou para ele assim: você quer ficar curado? Mesma pergunta quase que Jesus fez para aquele homem lá no tanque de Betesda. Ele pega e fala assim: ah, não, acho que não tem jeito para mim, as coisas para mim já acabou, acho que não tem mais jeito, porque o que eu estou passando, com todas as verdades que a palavra de Deus tem. Aí ele tem uma visão que Jesus estava diante dele com a toalha e uma bacia, para dar a ele a cura. Ele falou assim: Jesus está diante de você, quer curar? Não tem jeito mais não. Não demorou dias, ele estava morto. E às vezes, se nós, a igreja do Senhor, os irmãos que estão aqui, sofrem porque quer sofrer. É mais fácil fazer as coisas para alguém que vai desprezar, que pode até nem abençoar, do que fazer para Deus, que é rico, poderoso, Senhor da vida, do ar que nós respiramos. É só nós dar uma olhada para a nossa vida. Olha para a vida, a nossa vida. Não estou falando que ninguém vai ficar doente, vai, mas o interessante é não ficar lá. Vai entrar na cova? Vai, mas o interessante é não ficar na cova. Vai cair na fornalha? Vai, mas o interessante é não ficar lá. O Senhor vai lá e tira. Essa é a verdade. Não é ficar lá. Não é ficar conformado. Ah, tá bom minha vida do jeito que tá bom o que eu ganho, tá bom. Não, irmãos. Eu fico comigo mesmo. Eu louvo a Deus que eu trabalho para o Senhor. Eu sei que eu trabalho para Ele. Amém? Mas mesmo assim a gente sempre pensa em fazer alguma coisa para o Senhor, igual eu disse para os irmãos a respeito de cursos. Amém? Então faça isso, olha para você e fala: por que eu vou ficar desse jeito há tanto tempo me arrastando? Não vai ser da noite para o dia. É um aprendizado, até entender a linguagem. Ou você entra numa escola de idiomas e já sai falando fluentemente no primeiro mês, primeira semana. É isso que acontece? É ou não? É, o Stephanie, o James estudaram inglês há pouco tempo, até se formaram, o James formou, já entra falando fluentemente, uma semana. Está entendendo? Primeira adaptação. E a maioria de quem fala inglês, formou, chega nos Estados Unidos, passa vergonha. É melhor nem saber muito pela maneira que passa vergonha. Por quê? Porque é uma linguagem diferente. Está entendendo? Porque eu estou dizendo de coisas que as pessoas falam por aí. E a linguagem de Deus é essa. Pastor, a adaptação, a prática também, né? A prática. Ele falou, o Deda falou uma coisa importantíssima para a nossa vida espiritual: prática. Um dia o policial inocente, o dia que nós estávamos tomando café na mesa lá em casa, ele falou: pastor, isso não é prática? Mesma coisa que ele, é prática. Coisa que você vai fazendo todo dia, você cria hábito, daqui a pouco se torna uma coisa espiritual. Amém? Está entendendo? Então é prática. Precisamos praticar. Conversar com Ele. Espírito Santo, tu estás aqui. Eu creio pela palavra que o Senhor está. Embora eu não sou muito merecedor, não sou muito, mas o sangue de Jesus foi derramado na cruz, foi para pagar esses defeitos, essas falhas que eu tenho, eu não gostaria de ter. Fica comigo. Amém? Daqui a pouco ele vai estar te orientando. Eu preciso fazer um curso. Ele fala: por ali. Além das bênçãos espirituais, tem a bênção natural que nós precisamos. Mas eu quero uma profissão. Não, mas a concorrência é grande. Ele fala: se você for por ali, ninguém te acha. Ninguém sabe o caminho, eu sei. Amém?
Vocês estão entendendo, irmãos? Ele. Vamos colocar de pé. Vocês creem que Ele está aqui? Então vamos agradecer a Deus pela presença do Teu Espírito no nosso meio. Vamos ser gratos a Deus pelo Espírito Santo estar aqui nos ensinando a depender dEle, andar na presença dEle, na direção dEle, com suas mãos abençoadas. O tempo todo Ele está em nossa volta, está conosco. E talvez até dizendo assim, mas não vai se mover, eu quero te ajudar. Saia dessa vida, eu quero te ajudar. Falando no nosso consciente, subconsciente, para com isso. Ser abençoado, isso é uma bênção de Deus. Estou aqui para mostrar para vocês que eu tenho uma bênção. Você não sabe o caminho, eu sei. Você não sabe como parar, eu sei. Fala com Deus. Eu gostaria que você falasse com Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vamos encerrar com isso. E Ele quer controlar todo o nosso ser. Vem dirigir o meu viver. Eu preciso o meu pensar, o meu agir, o meu sentir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Senhor Deus, somos gratos a Ti por mais esta rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá para aprendermos o caminho de uma vida vitoriosa, Senhor, em todos os sentidos da nossa vida. Sofremos, Senhor, por muitas das vezes ignorar o conhecimento vindo do Espírito. Às vezes, Senhor Deus, a atenção para aquilo que os homens falam, mas não olha para aquilo que o Senhor está falando. Às vezes, Senhor Deus, tem mais obediência a homens, mas não tem obediência à Tua palavra. Nos ensina a ser obedientes, nos ensina a ser curados, nos ensina a ser próspero, nos ensina como fazer isso, porque nós já fomos abençoados com Cristo, na sua morte na cruz. Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos trazia paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras somos curados, somos sarados. Deus, somos gratos pelo Teu Santo Espírito.
o Santo Espírito do Senhor que está aqui, que vai conosco para a nossa casa, sempre nos orientando, trazendo revelação, trazendo discernimento, para que possamos viver, Senhor, essa vida cheia de tanta crueldade e maldade, Senhor, em todo canto. Mas o Teu Santo Espírito é aquele que nos ensina, que conhece a profundidade de Deus. Somos gratos a Ti, ó Deus, pelo Teu doce Espírito. Somos gratos a Ti. Somos gratos. Somos gratos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos. Espero que tenha aprendido. Pratica, como diz o Deda, pratica. Amém. O professor é ótimo. Igual a ele nunca vai existir. Ele sabe, Ele nos orienta e Ele nos abençoa. Deus abençoe. Vai em paz, em nome de Jesus. Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite. Aos sábados, 8 horas da noite. E aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.